acompanha a partir de agora a edição de hoje do telejornal Opinião. Participam o secretário de Emprego e Relações do Trabalho do Estado, Guilherme Afife Domingos, o jornalista Francisco Laescala Júnior e o cientista político Aloísio Azevedo. Para o país, a decisão do Supremo Tribunal Federal de abrir o processo penal contra os 40 acusados pelo Mensalão foi histórica. E para o réu José Dirceu, acusado de ser o chefão desse esquema, a decisão foi questionável. Esse é um dos assuntos da opinião de hoje. Depois, no intervalo, a gente volta a contar. Voltando com a opinião, participam hoje o secretário de Emprego e Relações do Trabalho do Estado, Guilherme Afife Domingos, o jornalista Francisco Laescala Júnior e o cientista político Aloísio Azevedo. Douglas Gonçalves. Bom, Paulo, bate-boca e ameaça de agressão marcam a sessão do Conselho de Ética para decidir o destino do presidente do Senado. E Renan Calheiros sofre 2 derrotas. O relatório oficial pede a cassação dele e o voto no Conselho vai ser aberto. Veja. A reunião foi tensa, com os relatores divididos. Marisa Serrano, do PSDB, e Renato Casagrande, do PSB, fizeram um parecer. Almeida Lima, do PMDB, insistiu em apresentar um documento diferente. E aí os ânimos se exaltaram. O tucano Tasso Gereissati acusou o PMDBista de tentar tumultuar a sessão. Lidos os 2 relatórios, Marisa Serrano e Casagrande recomendaram a cassação de Renan por quebra de decoro parlamentar. Almeida Lima, a absolvição. Aliados de Renan queriam impor o voto secreto no Conselho de Ética. A oposição queria decidir o destino dele sem segredo. Haveria algum senador interessado em esconder o seu ponto de vista? Haveria, por outro lado, a desconfiança de que certos senadores não teriam caráter? O presidente do Conselho queria o voto secreto. A oposição recorreu e teve maioria pelo voto aberto. Os aliados de Renan decidiram então ganhar tempo e pediram vistas, o que adiou a votação para a próxima quarta-feira. Perto daqui, Renan presidiu a sessão e garantiu que não sabia das manobras da tropa de choque. Não tenho nenhuma informação do processo. Tem uma pergunta importante aí, né? Será que algum senador queria esconder o seu voto? O que você acha? Será que o senador queria esconder o seu voto? Secretário, o senador queria esconder o voto, não? Olha, a coisa é bem mais profunda, né? Bem mais profunda, porque na verdade é um jogo de esconde. Existe uma realidade tão clara colocada e um brutal constrangimento dentro do Senado em termos da atitude que teria que ser tomada. Até porque o Senado é uma casa que gera uma certa intimidade, um certo compadrio, uma amizade que até transcende o aspecto partidário. E aí o fato de ter ocorrido esta denúncia e essas denúncias contra o senador Renan, que é uma pessoa afável e de fácil relacionamento, né, criou um constrangimento que, se não fosse a pressão da opinião pública, não haveria nenhum tipo de solução e acabaria em pizza. Então, isto é resultado, talvez são 2 fatos. A própria decisão célere do Supremo e a reversão das expectativas do julgamento do Renan no Senado são resultados de pressão da opinião pública. Ela efetivamente está revertendo coisas que deveriam normalmente em nosso país ficarem escondidas. Aloísio, será que os senadores estão com a faca no pescoço, que nem o ministro do Supremo? Não, primeiro eu queria saudar aqui a presença do nosso querido secretário do Trabalho aqui, que retornou à casa e certamente o programa vai ter muita importância porque trata-se de uma liderança muito sólida, com programas, diferentemente do que está aí e que pode afetar a nossa vida aqui. Mas a faca, esse episódio que foi uma manchete já desqualificada da Folha de São Paulo, sobre esse membro do Supremo que declarou isso aí, já foi desmentido pelos fatos, desmentido pelo presidente da casa, desmentido pelos magistrados. E eu acho que concordo plenamente com o nosso secretário. É um momento muito importante, análise singela
e sintética que ele fez, eu assino absolutamente embaixo. É um fato esse negócio do Supremo, quer dizer, o Supremo recuperar a dignidade e é uma decisão tão importante e tão em cima, quer dizer, denunciar a organização criminosa, que aliás nós colocamos aqui que o Código Penal não tipifica certos crimes modernos, e ficou claro que nós tivemos que apelar para um outro artigo do Código Penal, crime de quadrilha, porque não temos a definição de organização criminosa no Código Penal tipificada. Eu acho que essa colocação do dedo na ferida das relações do judiciário, das relações espúrias do judiciário tradicionais, e em torno de uma questão tão importante, desencadeia um processo de esperança, uma onda de esperança na possibilidade da justiça, e isso foi, vamos dizer, derramou em cima da questão do Renan e modificou a decisão do Conselho, e que prova o seguinte, que no momento em que o parlamento, os políticos estão mais fragilizados pela decadência, eles se tornam muito sensíveis à questão do voto popular, à opinião pública. Eu acho que é uma coisa de... Quer dizer, nós devemos atuar tendo em vista isso. Se eles estão fragilizados, eles estão mais sensíveis à pressão da opinião pública. E temos que afirmar essa questão na nossa luta, para abrir espaço para a justiça e para a democracia. Paulo, boa tarde, secretário, Aloysio, Douglas, telespectadores da Opinião. Secretário, eu queria objetivar uma pergunta ao senhor com relação ao episódio Renan Calheiros. O senhor quase foi senador na última eleição geral e conhece bem o Senado da República, assim como o Congresso Nacional. Mais uma semana, né, Chico? Mais uma semana? E o nosso suplício mais uma semana seria definitivamente. Seria suficiente? Mas, de qualquer maneira, eu lhe perguntaria o seguinte, diante dos últimos acontecimentos dessa decisão do Conselho de Ética, o senhor diria que o senador Renan Calheiros está por um fio? Sim, Lascala, eu acho que, a não ser, mas eu acho difícil, porque ele tinha uma esperança, que é o voto secreto de plenário. Porque no plenário acontecem coisas, né, incríveis, né, no voto secreto. Lembre-se, até infelizmente desvendado, na época, o voto daquela senadora tão radical, a Heloísa Helena, que acabou sendo revelado, ela votou a favor daquele senador que estava sendo caçado, né? Luiz Estevão. Luiz Estevão. Então você veja que dentro do voto secreto podem acontecer coisas incríveis. Mas agora, com os olhos da opinião pública voltada sobre o Senado, a desmoralização do Senado e não tomando nenhum tipo de medida contra o seu presidente, ela pode ser fatal para a própria democracia. Porque hoje nós estamos a cada dia desmoralizando as estruturas de poder existentes. Isto é muito perigoso, principalmente éticas, só coisas secundárias, legislação sem nenhuma importância, aquilo que é importante e não há consenso se abandona, porque nós estamos fragmentados por minorias. Portanto, a votação de qualquer assunto importante com a atual conjuntura e estrutura do Congresso é impossível. Por isso a nossa campanha é pelo voto distrital, para trazer pelo menos de volta o poder à sociedade de poder pressionar e ter um Congresso efetivamente representativo do povo. Por que, hein, Aloysio? Nunca foi tão atual a colocação de 1962 do Santiago Dantas. O povo brasileiro está muito mais preparado para cumprir a sua função de povo, através da opinião pública, eu acrescento, do que a nossa elite, a elite parlamentar e política, para cumprir as funções de elite, né? É o que você coloca, quer dizer, no momento que a opinião pública dirige o parlamento não dirige a opinião pública, as coisas estão de cabeça para baixo, né? Aliás, a nação, ela tem cumprido o seu papel. Quem não tem é o Estado e a sua representação. Aí veja, secretário, quando um ministro do Supremo Tribunal Federal revela, pelo menos pelo que diz o jornal, né, que o Supremo vota com a faca no pescoço, quer dizer, sob pressão, por pressão da imprensa, né, e um dos mais importantes jornais do país revela isto, quer dizer, mesmo se tratando de uma confidência, né, verifica-se bem, quer dizer, o estado em que se encontra o país. Né?
Quer dizer, com o Congresso nessas condições, com o Senado envolvido nesse escândalo, o próprio Supremo também diante dessa situação revelada por um de seus membros, né? Dando-se crédito a essa informação, né? Verifica-se é um cenário realmente, este é o cenário do país. Olha, Chico, a questão dessa decadência das relações políticas, relações estatais de políticas, ela se reflete até no Ministério Público. Você veja o Ministério Público, que é uma organização recente, em torno da qual muita esperança é depositada na decisão concernente a esse garoto, esse playboyzinho que se transformou em promotor de justiça, em procurador, ela inocentando por 16 a 15, inocentando corporativamente e pagando salário e promovendo o rapaz quando ele deu 8 tiros em cima de outra pessoa, e está definido hoje o caráter dele, quer dizer, um playboy. Eu que sempre defendi aqui o Ministério Público, todos os excessos do Ministério Público eu defendi aqui, não consigo mais a partir disso aí defender. Agora, secretário, eu queria aproveitar o tema, enfim, o senhor abordou a questão de que não se vota nada importante hoje no Congresso Nacional, não há condições para tanto. Há um consenso de que a reforma política é fundamental, assim como a reforma tributária, previdenciária, etc. e tal. Dificilmente alguma coisa vai avançar em termos de reforma política diante desse Congresso. Não avança nenhum tema importante. Nenhum tema, nada. Eu lhe pergunto, como é que o senhor avalia e analisa a tese da Constituinte exclusiva para a reforma política? Deixa eu pegar só um gancho aí, exatamente para o nosso Guilherme, o nosso secretário, colocar a questão sobre exatamente. Eu estou achando eu sinto, Guilherme, que há uma confusão entre reforma política e reforma partidária. Está se diminuindo a importância. Reforma política é uma reforma das relações de poder. Aonde que é o fulcro da questão? Você abordou. É a questão do voto, a qualidade do voto que o sistema distrital coloca, quer dizer, na Câmara, para cada cidadão, um voto, está deformado pela questão da ditadura. E o segundo é a reforma tributária, que rediscute o problema da federação. Quer dizer, isso é verdadeiramente tratar do poder, da redistribuição, da rediscussão do poder, que eu considero a verdadeira reforma política, e não é questão partidária, essas questões menores. Eu queria que você emendasse a questão do Chico. Bem objetivamente, Lascala, a sua observação sobre a Constituinte exclusiva. Eu acho que Constituinte você faz quando você vem de uma ruptura de um sistema. Nós até forçamos a barra de uma Assembleia Nacional Constituinte em 1987, né? Em 88 ela concluiu, né? Em 86 ela foi eleita, inclusive eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte. Mas isso é para você fazer uma vez, né? Dali para frente, a própria disposição constitucional prevê a reforma da própria Constituição. Tá? Então, você partir para o desvio de uma Constituinte para fazer a modificação da Constituição, significa você, então, não reconhecer na Constituição os instrumentos necessários para fazer as reformulações. O problema é que a reformulação teria que ser feita pela classe política e ela vai ser legislar em causa própria, mas em benefício próprio. Porém, ficou provado, aí que está, que as mobilizações populares influem no processo da mudança. Se não houver exatamente as campanhas populares, quer dizer, a eleição direta, ela veio por quê? Ela veio por uma pressão que, se não aconteceu no instante da aprovação da emenda, ela aconteceu a posteriori. Então, o que falta diz que o preço da liberdade é eterna militância, não é vigilância. A vigilância era da UDN. O preço da liberdade é eterna militância. Se não houver uma militância da sociedade, da mídia, e a sociedade buscar os consensos, se você não fizer a sociedade buscar o consenso, dificilmente o poder vai buscar esse consenso. Portanto, cabe agora, no campo político,
da reforma política, da reforma partidária e da reforma do sistema eleitoral, a pressão da sociedade. Nós estamos nos dispondo, né? Começou pelas associações comerciais, essa reunião que fizemos com os vários partidos é exatamente para começar uma campanha nacional pelo voto distrital, como forma de puxar a representação para a sociedade. Pergunte aqui em Santos, e explicar o voto distrital às vezes é difícil, mas é tão simples. É você votar em alguém que mora perto da sua casa. Ou seja, que mora no seu bairro, que mora no seu distrito. Para quando ele estiver lá em Brasília e ele voltar para o seu final de semana, você bater na porta dele para dizer aquilo que você não está de acordo com a sua conduta. Hoje, quem que você cobra? Quem são os representantes de quê? O processo é muito difuso e através desse sistema do voto proporcional, você elege pessoas que estão lá com 3 mil votos, 2 mil votos, 5 mil votos, porque o voto é daquele de legenda. Então hoje nós temos que partir urgente. Se alguém me pergunta qual é a reforma que nós temos que fazer já, é do sistema de representação, porque o restante virá em decorrência. Agora, não é muito etéreo? A população tem consciência da importância de um tema tanto do voto distrital, da reforma política, como da sua outra cruzada, do imposto único? Olha, a minha não foi do imposto único, a minha cruzada foi para revelar o valor dos impostos. Colocou o impostômetro lá, né? Colocamos o impostômetro e eu quero que o povo saiba que paga imposto. 34%. 34% depois que modificaram o cálculo, é 40%. Na verdade, ele é real 40% do PIB. E o que nós queremos é que o povo saiba que ele pague. Inclusive, quem recebe Bolsa Família paga também. E não sabe na hora que ele está comprando. Então, o que nós queremos é que o povo primeiro saiba que ele é um pagador de impostos. Na hora que ele sabe que é pagador de impostos, ele sabe que a saúde não é de graça, que a educação não é de graça, que justiça não é de graça, que segurança não é de graça. Ele paga por isso. Nós somos todos pagadores de impostos. Então, esta consciência é a consciência de cidadania. Impostos que punem a produção. Bom, aí eu não entro... Qualidade do imposto também tem esse fator. Mas eu quero que o cidadão saiba que ele que paga imposto. A empresa não paga imposto. A empresa repassa para o custo do produto. Quem paga é o consumidor. E na hora que ele sabe que ele pagou, ele tem o direito de exigir. Esse é o conceito da cidadania. A empresa repassa. Então, a partir desse conceito da cidadania, vem... Eu quero exercer o meu direito. Qual é o meu direito? É o direito do voto. E esse voto tem que ser por um sistema de representação, não é democracia direta. Representação. Eu elejo um representante e esse representante tem que me dar conta onde eu moro, né, daquilo que é feito. Isso acontece no voto aqui do município. Veja como a pressão municipal é grande sobre um vereador eleito, a pressão sobre a Câmara. As coisas acontecem mais rápido dentro do município. E hoje, por incrível que pareça, o dinheiro que sai do bolso do cidadão não fica aqui. 70% dele é colocado em mãos federais sem vigilância da população. E o resultado é esta corrupção desenfreada, onde, me perdoe, existe uma quadrilha dentro do poder revelado agora. E esta quadrilha, ela é institucionalizada dentro de um processo onde o dinheiro, esses trilhões de reais que chegam ao poder central, eles, para voltarem para a sociedade, têm uma multidão de intermediários. Então, o sistema que nós temos que discutir, primeiro, pago. Consciência do cidadão que ele paga. Segundo, quem paga pode exigir. E que pode exigir através de um representante. Esse é o princípio das reformas que nós queremos. Opinião volta já, depois do intervalo. Douglas. Sobe e desce a serra todos os dias. Muitos moradores de Santos optaram por trabalhar em São Paulo. É que a capital oferece o que falta por aqui: mais empregos e melhores salários. É na madrugada que eles aparecem. Estes ônibus levam todos os dias para São Paulo mais de 5 mil pessoas. Gente que trabalha na capital e mora em Santos. O motivo de muitos é o mesmo: a falta de emprego na cidade e a baixa remuneração. Em São Paulo a gente tem mais oportunidades, né, de trabalho. Lá eu trabalho
com o mercado de capitais. É uma área que eu acho muito interessante e que aqui não tem abertura. Morar em São Paulo, para você morar bem nas áreas comerciais, é muito caro. Você morar nas áreas periféricas ia dar mais ou menos o mesmo tempo de descer ou subir. Dentro do ônibus, o silêncio. As cadeiras se transformam em cama para os passageiros, que embarcam no sono. Até chamo de nana neném, né? Porque dá o balancinho e você acaba dormindo, né? Os primeiros dias estranha, mas depois se acostuma. E se aumenta a procura de emprego na capital, aumenta também a oferta do serviço. O número de fretados cresce a cada ano. Só em uma empresa são 34 linhas. Esse convívio de ir lá buscar um mercado melhor, competitivo lá em São Paulo, até financeiramente, é desgastante, só que é compensado com a amizade que a gente cria, com o network que a gente cria aqui dentro. Este economista explica que o índice de desemprego na região é de 15% e a alternativa para muitos é subir a serra. Muitas vezes a qualificação que as pessoas têm, ela é tão boa ou tão excelente que o mercado aqui não tem esta capacidade de absorver. Esta outra economista faz as contas e mostra que as pessoas que trabalham em São Paulo trazem benefícios para Santos. Essas 6 mil pessoas, a uma média de R$3.000 de salário, elas vão injetar na economia por mês mais ou menos 18 milhões de reais, o que não é desprezível. Vale a pena porque você volta para casa. Mas a melhor saída para o profissional formado aqui não pode ser a estrada, né? Essa situação não pode perdurar, né, secretário? Não, de jeito nenhum. Aliás, esse é o objetivo da nossa vinda a Santos. É um encontro com todos os prefeitos aqui da Baixada. É a caravana? É a caravana do trabalho. Exatamente porque nós estamos fazendo um diagnóstico, né? Porque o grande problema de geração de emprego, nós estamos aí assistindo nos nossos postos de atendimento ao trabalhador um fenômeno engraçado, ou seja, vem o trabalhador que não consegue emprego, né? E por outro lado, empresas oferecendo vagas que não conseguem trabalhadores, porque falta de qualificação. Então hoje nós estamos vivendo o que eu chamo de apagão profissional, Aloysio. Apagão profissional é o que se soma a todos os outros apagões por falta do investimento naquilo que eu chamo a educação voltada ao trabalho, que é a qualificação. Então, nós resolvemos, e por determinação do governador Serra, nós estamos com o pé na estrada, para contatarmos todos os prefeitos, os poderes locais, as comissões de emprego, para trabalharmos no mutirão que levante a necessidade de qualificação para nós podermos então investir nessa qualificação, mas a partir das características de cada município. Então eu estou aqui em Santos, Santos tem a sua característica, São Vicente tem outra, Cubatão tem outra, Bertioga tem outra. Não adianta eu fazer um plano para a Baixada, eu tenho que fazer um plano de acordo com a característica de cada município. Aqui nós vamos fazer, inclusive com o SEAD, oficinas de profundidade para discutir exatamente a identificação das profissões que o mercado atual gera e que o futuro vai gerar, até porque nós estamos vivendo em São Paulo, no estado de São Paulo, um boom que ainda não foi devidamente qualificado, que é esse do ciclo da bioenergia. Isto vai ter impactos profundos no nosso estado em termos de mudanças estruturais e que vão determinar o problema do escoamento dessa produção, da logística dessa nova produção que vem, e que aqui Santos sempre foi o grande centro da logística do mercado internacional brasileiro. Quais são os impactos que nós vamos ter sobre essa estrutura? Qual é a necessidade profissional que nós vamos ter para esse ciclo? E aí nós temos que formatar o investimento nessa qualificação básica, que vai desde as coisas mais simples até os cargos mais complexos. Quando O Cubatão revela isso de maneira dramática. Sim. Você tem uma massa de deserdados que vieram para construir Cubatão, vamos dizer, as empresas, e tem a estrada e a sofisticação das empresas, que precisam de qualificação também, quer dizer, mas são dois mundos que estão tão separados que é difícil formular uma proposta para a eleição, para os candidatos discutirem. Então, o que a gente pretende é exatamente fazer esse diagnóstico e fazer um plano
plurianual. Nosso plano, ele passa por 4 anos de investimentos crescentes, em parceria com o Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza, que cuida do ensino técnico, né? Ele vai fazer também qualificação básica, em parceria com entidades locais, né? Com certificação. Então nós vamos fazer um grande mutirão pela educação voltada ao trabalho, que é a qualificação. Mas para fazer isso, precisamos saber o que fazer, onde fazer e como fazer. E o nosso parceiro é o município. O prefeito tem posição importante, não importa o partido que ele esteja. Ele é eleito pelo povo. Então, ali nós temos que, junto com a comunidade, definir isso. É o que nós vamos fazer. Você já tem, quer dizer, você vai colher dados, mas é evidente que essa coleta de dados é dinâmica. Você já deve ter uma maneira de tocar esse negócio, ganhar tempo e ajustar esse entendimento. Você tem uma ideia? Olha, primeiro você vai fazer o diagnóstico básico. Os custos estão aí. Esses custos são... Olha, tem coisas incríveis. Eu, por exemplo, fui para Álvares Florense, que é lá em Votuporanga, perto da Barranca do Parará. E aí uma identificação. Havia necessidade de formar amansadores de cavalo. Como é que você pensa aqui no planejamento central que tem uma cidade lá que precisa formar amansador de cavalo? E se você for lá, forma um amansador de cavalo, ele é um cara que vai viver do salário dele de amansar cavalo, porque tem mercado. Então você precisa identificar as realidades de mercado que às vezes o planejamento central nunca enxerga. Agora, secretário, a nossa região, e particularmente Santos, tem vocações muito bem definidas. É a vocação turística, que é óbvia em toda a Baixada Santista, e no caso especificamente de Santos e também Cubatão e Guarujá, a questão portuária. Há uma série de outros investimentos que vêm sendo dirigidos para a nossa região, a questão do gás, a Petrobras, enfim, o próprio polo petroquímico de Cubatão, a construção civil, que está vivendo um bom momento. A Baixada vive, de um modo geral, um bom momento em termos de investimentos, sobretudo da iniciativa privada. Mas falta empregos. Santos, por exemplo, segundo a reportagem, 15% da população é economicamente ativa, o que significa algo em torno de 30 mil pessoas, 30 mil trabalhadores. Essa é a necessidade. E, de fato, a questão da qualificação é fundamental. Me parece que a logística também é fundamental em relação à questão do porto. No caso da Baixada Santista, que é uma região peculiar, diferenciada, e que essas vocações são muito facilmente identificadas, já existe algo de concreto nesse projeto? Nós temos que olhar que ocupações dentro desse ciclo, logística, sim, que tipo de ocupação nós estamos precisando de qualificação. Turismo, hotelaria, sim, que tipo, se é comim, se é garçom, se é cozinheiro. Então você tem que entrar no detalhe da ocupação para definir o curso e as quantidades. Agora, tem gente que diz que o mercado regula tudo. Será que o mercado das universidades, das escolas técnicas, não descobre essa necessidade e supre? Olha, nós estamos olhando um pouco mais embaixo, porque hoje nós estamos olhando muito a universidade. Estamos formando muito advogado e não tem encanador, não tem eletricista. Hoje o que falta são essas profissões básicas, né? E isto falta, e ela está muito mais próxima da questão do currículo da escola pública no nível secundário, ou é uma questão da Paula Souza? Como é que vai ser resolvida a questão? A questão... Onde que a ação da sua secretaria vai se fazer? Ela entra investindo com recursos para a qualificação. Agora, em que profissões? Aí, identificada a profissão, o Centro Paula Souza, que aqui tem uma base assentada em Santos e tem no estado inteiro, ele vai desenvolver os cursos a partir dos currículos já existentes. Que a base, então, é Paula Souza. Paula Souza, todinha Paula Souza. Só que a Paula Souza, ela vai também certificar entidades. E aqui em Santos você pode ter entidades, organizações não governamentais, aí você tem Senais, Senac, toda essa estrutura, ela entra para trabalhar no objetivo do diagnóstico, porque hoje todos trabalham de forma dispersa. E a dispersão
leva à dispersão de recursos, de esforços, e você não concentra e acaba não colhendo resultados. Então, o papel do Estado, fazendo o diagnóstico, ele vai ser o investidor e o indutor dos demais agentes para o mesmo objetivo. Quer dizer que a educação para o trabalho é o foco, e o foco está corretíssimo, né? O segundo é o empreendedorismo, que nós vamos também, ficou com a minha secretaria, né? E o terceiro é a desburocratização, ficou também com a minha secretaria. Tem algum avanço significativo na desburocratização já? Olha, nós vamos ter grandes novidades, inclusive Santos é uma das cidades piloto. Nós uma das 4, né? É uma das 4. Nós estamos, exato, estamos trabalhando juntos. 5, né? E eu acho que a semana que vem nós já vamos ter grandes novidades, né? E Santos desponta como uma das cidades. O Poupa-Tempo faz parte da... Deixa eu falar das novidades. Faz parte. Poupa-Tempo empresarial é o nosso grande objetivo. E o Poupa-Tempo empresarial, o que ele é? É nada mais, nada menos do que um sistema onde o cidadão começa pelo município. Hoje você sabe que o sujeito que quiser abrir uma empresa, ele abre no Estado, abre na União e acaba nem registrando no município. Você não vai, o sujeito trabalha aqui, ele não tem alvará de licenciamento, não tem nada, mas ele tem o CNPJ, ele está registrado e acaba funcionando irregularmente. Para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, 80% dos estabelecimentos estão de forma irregular. Mas e a questão do tempo para registrar e o tempo, se fracassar, o tempo para mudar? Quer dizer, a agilização desse aspecto que é fundamental. Nós vamos baixar de 150 dias, 152 dias, que é o tempo médio de abertura, começando pela micro e pequena empresa, para no máximo 15 dias. Então, essa meta vai ser alcançada com essa ação conjunta do município, Estado e União. O Poupa-Tempo vai estar no município. O cidadão entra até pela internet, começando pelas posturas municipais. Quero me instalar no ramo X, aqui no Gonzaga, e a prefeitura já tem a postura do zoneamento do que pode e do que pode. Aí, à medida que ele passou pela prefeitura e a prefeitura homologou, aí a própria prefeitura remete para o Estado e para a União. Então, esse registro conjunto e unificado reduz brutalmente o prazo. Segundo, nós vamos partir para o princípio de que vale a declaração das pessoas. Vale a declaração de por exemplo, um ambientalista que assina dizendo: esta atividade não é poluidora do meio, eu atesto. Ótimo, eu estou acreditando naquilo que está escrito. Porém, se for falso, põe na cadeia e o profissional perde o credenciamento. Então, vamos começar a acreditar na assinatura para poder andar rápido, para eu ter um alvará provisório imediatamente concedido. Tudo isso está sendo gerado. É o seguinte, essa desburocratização da formalização é da maior importância. Mas, quanto ao empreendedorismo, tem um segundo momento, que esse é crucial, que é o seguinte: nós temos a estatística mostrando o seguinte: a quantidade de pequenas microempresas que começam e são derrotadas no primeiro ano. E segundo, há um grande voluntarismo do empreendedor que nascente. Ele é voluntarista, ele acha que descobriu o nicho, descobriu o curso, automaticamente ele já é um empresário. E aí se aproxima a hora da fatalidade e ele não consegue tocar a empresa. Quer dizer, que ação vai ser feita como complemento dessa rapidez da entrada para ajudar esse microempresário voluntarista a se transformar num verdadeiro microempresário e evitar a falência da empresa? Olha, aqui está. Vai ter uma grande novidade, que isso ainda não foi devidamente vista, porque quando fizeram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa agora, não falam da figura do MEI, que nós batizamos de MEI. Porque hoje você fala de microempresa e empresa de pequeno porte. Agora não é mais só microempresa e empresa de pequeno porte. É MEI, que é o microempreendedor individual, depois ele passa para a microempresa, depois ele passa para a empresa de pequeno porte. Esse MEI, esse é o que nós vamos tratar com carinho, isso é do trabalho, né? Eu sou parteiro, eu faço nascer. Daí o Goldman vai ser o pediatra, porque a área de micro e pequena empresa é a área de desenvolvimento do Estado. A minha área como secretário do Trabalho,
A desburocratização pega todo o sistema, mas como secretário de Trabalho, eu vou pegar o autoemprego. O autoemprego é aquele cidadão, pessoa física, que está no empreendedorismo não por vocação, e sim por necessidade. E se você for olhar aqui em Santos, comece a imaginar quantas pessoas não trabalham por conta própria na total informalidade. Aqui nós estamos falando de geração de emprego em carteira e eu quero falar da geração do autoemprego, que é esse biscateiro, né? É esse que está trabalhando em algum tipo de atividade, mas ele se sustenta. Só que nós não o reconhecemos socialmente. Ele não existe para a Previdência, ele não existe para a formalidade, ele não pode comprar uma casa própria porque ele não tem renda comprovada, ele tem dificuldade no crediário porque ele não tem renda comprovada. Este vai existir a partir de agora. Como o senhor explica depois do intervalo, a gente volta já já. Acho que vem aí a revolução, né, do microempreendedor individual, da formalização dessas novas modalidades, né, de se inserir no mercado de trabalho. Como é que vai ser operacionalizado? Olha, isso, a própria lei geral da micro e pequena empresa, ela saiu engatado nela essa ideia do microempreendedor individual. Isso foi decorrência de um trabalho que levamos ao presidente Lula há 4 anos atrás, e que ele se entusiasmou, mandou para o Palocci, e junto com o Palocci e o Marcos Lisboa, na época, nós desenvolvemos um projeto que acabou indo para o Congresso Nacional, com essa pré-empresa, se chamava de pré-empresa. Só que com a lei geral da micro e pequena empresa, ela acabou sendo atropelada e acabou engatada num acordo, né? Saiu no bojo, como falava o Macri, saiu no bojo da lei geral. E aí ele define o microempreendedor individual como aquele que fatura até R$3 mil mês, R$36 mil ano. O que, convenhamos, como eu já disse, que para efeito de uma empresa é pequeníssima, mas para efeito de um salário, ele é um bom salário. E tem gente que vive assim, só que nunca comprova. Então o que é esse MEI? Ele vai vir aqui na Prefeitura de Santos, né? Ele, de preferência na agência do Banco do Povo, onde nós vamos tratar deste microcrédito para esse microempreendedor. Ele vai lá, se regulariza, declara a renda dele, quanto é a renda que ele tem na atividade, faz um DARF, aliás, a gente faz um carnezinho de DARF, porque o povo, quando você dá carnê, ele vai e paga. Se você, não adianta você falar, não, o senhor vai fazer a contabilidade e declarar, mas não é isso, gente, tem que ser coisa simples, você tem que simplificar. Porque... Mas também tem medo de declarar lá e o leão depois vem em cima, não, né? Porque já está limitado o que é. É só isso, ele pagando os 4%, que é do faturamento da microempresa, sobre esse salário, né, num DARF, já está regularizada a sua situação. Só que tem mais uma situação para ele regularizar em benefício dele. Ele se inscreve na Previdência como autônomo, pagando 11% de um salário mínimo. Portanto, com R$40 por mês, ele passa a ter direito à aposentadoria, direito ao seguro, o atendimento no SUS que ele já hoje tem, mas não paga, tá certo? Mas ele passa a ter o atendimento. Então, ele é um cidadão legalizado. E aí ele pode sair de lá e ir no CDHU e dizer, eu ganho R$500 por mês, essa é a minha renda. Ele vai na casa X, casa Y, eu ganho X por mês, eu posso tirar crédito. Então ele passa a existir como cidadão. E o principal, ele vai no Banco do Povo para pegar o financiamento, porque o Banco do Povo é o BNDES dos pequeninos, né? É aquele investimento que ele precisa para comprar uma máquina de costura, equipamento de piscina, um cortador de grama, se ele é um jardineiro. Ele pode ser um empreendedor jardineiro com equipamento financiado pelo Banco do Povo, que dá crédito com 1% ao mês. Já existe essa estrutura. Aqui tem o Banco do Povo em Santos. Só que nós vamos dinamizá-lo para poder ser o alavancador dessas atividades. Sabe quantas pessoas no estado de São Paulo estão nessa situação?
3.500.000 pessoas. Se você coloca os dependentes que giram em torno dessa atividade, são 10 milhões de pessoas. Eu estou falando em 1/4 da população do Estado. E não estou dando Bolsa Família, não estou viciando o cidadão. Eu estou permitindo que, através do seu trabalho digno, ele possa ser um cidadão que exista. Então, não estamos inventando nada. Isso já existe. Só que nós vamos agora trazer a formalidade. Essa cruzada, junto com a Prefeitura de Santos, junto com as entidades locais, é um mutirão pela formalização. Secretário, eu queria aproveitar a sua presença, enfim, para mudar um pouco de assunto e discutir a questão política, voltar à questão política. Nós estamos a um ano das eleições municipais, né? E o seu partido, Democratas, o DEM, participa do governo Serra, do PSDB, e dirige a Prefeitura de São Paulo. Nós estamos a um ano das eleições e já se esboça aí um cenário interessante na sucessão paulistana. O prefeito Gilberto Kassab, tudo indica, será candidato à reeleição. O PSDB trabalha no sentido, parte dele pelo menos, de ter candidato próprio. Cogita-se inclusive o nome do ex-governador Geraldo Alckmin. Há uma corrente que defende, no entanto, a candidatura do atual prefeito Gilberto Kassab com o DEM, encabeçando, portanto, uma aliança. Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, o DEM deve caminhar juntamente com o PSDB como um aliado histórico, deve agora buscar uma alternativa própria, quer dizer, uma vida própria, como partido, deixando de ser uma legenda sempre de apoio. Como é que o senhor vê a situação do DEM, particularmente em São Paulo? Não haverá, ou não teremos duas chapas. É uma só. É uma só. DEM e PSDB. Sim. Essa aliança, ela veio para ficar, porque ela é para um projeto maior. É um projeto da retomada do poder nacional. E esse poder nacional, o tabuleiro é São Paulo. E nós temos que ter essa consciência aqui em São Paulo. Por isso eu posso lhe garantir que o DEM marcha com o PSDB. Ponto. Segundo, não existe crise. Porque um partido que tem 2 candidatos com grande potencial não pode ter crise. Crise é quem não tem candidato. Então pode ficar fora. Não, nós temos 2 candidatos. Pode gerar uma crise séria. Não, porque nós temos 2 cargos em jogo. Nós temos a Prefeitura de São Paulo e temos o governo do Estado de São Paulo em 2010, que é a base da eleição presidencial em 2010. Então, dentro desse raciocínio... Está havendo aí um conflito no plano nacional entre o PSDB, muito nítido, está se refletindo nos meios de divulgação, e o DEM. Há cada vez mais conflitos. Não haverá influência do DEM nacional em São Paulo na aliança existente. Ponto. Mas já se sabe qual é a solução? Alckmin ou Kassab? Não, porque o próprio Kassab tem dito com toda clareza. A decisão, nós vamos saber lá na frente, dependendo do grau de popularidade. De intenção de voto. E de intenção de votos, tá certo? Então, este ponto, o Geraldo é um grande candidato. É um grande candidato. E o Geraldo pode ser um grande candidato, inclusive, para o governo do Estado. Tá certo? Então nós não vamos... mais conveniente para o DEM. Não é o problema... A candidatura à reeleição do prefeito Gilberto Kassab, o governador Alckmin novamente disputando o governo e o governador Serra indo à presidência da República. Não é conveniência do DEM. É a visão que nós temos de um projeto nacional. A visão paulista. A visão paulista. A visão paulista. O DEM é um partido nacional. Mas a decisão é aqui de São Paulo. A decisão é de São Paulo. Não adianta o Rio de Janeiro querer influir aqui. Mas está falando isso para um mineiro aí? Tem o Aécio na parada? Mas tudo bem, eu acho que aí é outra discussão. Vocês me pediram a discussão São Paulo. E eu estou falando da discussão São Paulo. A sua resposta é muito clara. Haverá apenas um candidato. Eu posso... Resta saber quem é esse candidato. Mas aí que está. Essa decisão... A pesquisa vai definir? Claro. Até porque nós vamos ter... Porque se o Kassab efetivamente tem condições... Está no jogo, o Kassab. Né? Mas aí que está. Ainda é prematuro. Nós estamos no mês de agosto, né? E essa decisão ela vai ser tomada em abril. E de agosto a abril muita água rola, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Secretário, o senhor
na última eleição o senhor esteve praticamente a 7 dias de derrotar o Suplicy para senador. É uma liderança que, quando o senhor foi deputado federal, o senhor teve mais de 500 mil votos aqui, quase todo concentrado na Grande São Paulo, particularmente na capital. E hoje está cogitado, que é um grande quadro do DEM. Eu pergunto, mas o senhor tem ainda 8 anos para repetir essa performance do Senado, ou se candidatar numa das vagas de 4 anos. E o senhor é um quadro que nós não podemos desprezar. Pelo contrário, essa liderança tem que ser aproveitada para São Paulo e para o país. Qual é o seu projeto? O senhor como o senhor lança se o governo do Estado tende a ocupar, pelo seu raciocínio, ser ocupado pela candidatura de Alckmin, ou para prefeito, ou para o governo do Estado? E tem o Kassab na reeleição, que é do seu partido. Aonde o senhor cabe aí? Qual é a sua perspectiva? Eu acho que o próprio resultado da eleição, Aloysio, ele definiu que se com uma vaga para o Senado nós quase chegamos, com 2 vagas a chance de chegar é muito maior. Portanto, numa composição, a minha posição, primeiro, é majoritária, não é proporcional, e a tendência é para o Senado ocupando uma das vagas, até porque nós vamos ter que ter mais candidatos a Senado. E essas 2 vagas hoje são vagas do PT. Uma é do DEM e outra é do PT, tá certo? Então, exatamente. Então nós vamos disputar essas 2 vagas com a intenção de encolher o espaço do PT. O PT é o adversário. O senhor acredita que o nosso senador Romeu Tuma se candidata à reeleição? Olha, ele pode até se candidatar à reeleição, você pode lançar 2 candidatos. Eu acho que a diversidade, né, de vagas para efeito de escolha é importante. Mas 2 pelo DEM vai ser complicado, seria uma vaga. Olha, aí eu acho que a tendência em termos da votação vai ser em termos da força da votação de quem tiver com o voto com a memória mais fresca nas urnas. Eu acho então que a tendência, pelo que o senhor está dizendo aí, dá mais ou menos para deduzir de que o prefeito Gilberto Kassab seria o candidato da aliança histórica DEM-PSDB em São Paulo, preservando-se o governador Alckmin para a disputa do governo do Estado, o governador Serra para a presidência da República e o senhor, e provavelmente o senador Tuma, uma chapa dobrada para o Senado. É mais ou menos esse o cenário que o senhor vislumbra hoje, ou ainda é cedo para se dizer isso? Olha, eu acho que em política é sempre cedo para se dizer, mas tem lógica. Eu tenho um princípio na vida que é o seguinte: o que faz sentido acaba acontecendo. Tá certo? É natural. Então, o que eu estou dizendo é o natural. Agora, em política, você só vai saber isso na hora da decisão. Mas a tendência... exatamente. Exatamente. Mas tem aquela pergunta do Garrincha, né? Mas já combinou com o adversário isso aí? Mas aí que está o que nós estamos já combinaram com o Aécio, né? Isso aí? Mas aí o Aécio é outra briga. Quer dizer, o Aécio é a disputa da presidência da República. E na disputa da presidência da República, 2 coisas podem acontecer. É o Serra o candidato, sim, ou o Serra vai para a reeleição, portanto, habemos candidato ao governo. Sim. O tempo está esgotado, só uma pergunta, uma resposta objetiva. 54% do mercado de trabalho estão na informalidade. Qual é a previsão de tirar da informalidade com esse projeto do microempreendedor, dessas facilidades? Olha, eu estou colocando não pelo percentual. A meta nossa desses 3.200.000, se numa primeira etapa nós trouxermos 600.000 para a formalidade, já é um grande tempo. Com isso nós chegamos ao final da opinião de hoje. Obrigado, secretário, pela participação. Bom dia, Francisco Laescala. Bom dia, Luiz Azevedo. Bom dia, Douglas Gonçalves. Bom dia para toda a equipe e para você que acompanhou a gente. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, se Deus quiser.